Bem-vindo ao webinar sobre planejamento de vida, previdência privada e finanças. Planejamento de vida e também seguro de vida. Previdência é transferir uma renda do presente para o futuro. Chega lá na frente, você vai precisar dessa renda. E finanças é o cimento que une isso tudo. Então, eu vou me apresentar rapidamente. Sou Cláudio Kindler, economista, gestor de projetos e planejador financeiro. Tenho uma experiência de 20 anos de profissão, 10 anos trabalhei para empresas e nos últimos 10 eu trabalho para famílias. E nesse período eu atendo 700 famílias. Mais ou menos esse número aí de pessoas que contrataram algum produto financeiro através de mim. 3 frases que eu uso para direcionar o meu trabalho, que é para resolver isso para as pessoas. Primeira coisa, qualidade de vida no futuro, no mínimo igual à do presente. No presente é que se constrói o futuro. Porém, o futuro é incerto. Então pensa um pouquinho nessas 3 frases aí e fala para você mesmo aí se o planejamento financeiro não tem a ver com essas 3 coisas. O mais importante aqui, não dá para falar mais importante, mas é muito importante, é o grau de incerteza do futuro. A gente pode tentar prever, mas é impossível fazer isso com perfeição. Então a gente tem que estar pronto para o bem e tem que estar pronto para as coisas ruins. Planejamento financeiro tem 6 aspectos principais. O primeiro deles é controle de gastos. O segundo, investimento. Quem não tem uma boa gestão financeira não consegue investir. E o meu trabalho aqui é fazer você investir tendo metas. Quais são as suas metas que você deseja conquistar? De curto, médio, longo prazo e também metas de longuíssimo prazo, que é a aposentadoria sustentável. Então veja só, apenas 1% dos idosos, ou seja, 99%, não consegue se manter na terceira idade. Ou vai continuar trabalhando, ou vai depender de algum familiar, ou vai perder qualidade de vida, ou uma dessas 3 coisas. Então, se tiver que apostar 99% de chance de acertar, a gente pode apostar que eu não vou conseguir, que você não vai conseguir e que pouquíssimas pessoas conseguem. Agora, qual que é o grande segredo aqui? O futuro se constrói hoje. Então, um grande segredo é fazer isso o quanto antes, porque fica mais fácil. Tá? Planejamento financeiro também tem a ver com seguros de vida. Por quê? Né? Ninguém quer pensar muito nisso, mas nenhuma reserva financeira resiste a uma grande emergência, uma grande necessidade. Por mais reserva que a pessoa tenha, se ela deixar de ser fonte de renda, é melhor ela tirar dinheiro da reserva dela ou tirar dinheiro de alguma seguradora. Então pensa nisso e me responde quem que você prefere que pague seu dia a dia, né? Tem a ver com propriedades e também com o aspecto que faz parte da vida, que é o aspecto da sucessão. Sucessão é transferir o patrimônio para os herdeiros. Então muita gente me fala assim, não vou pensar nisso lá na frente, quando eu partir dessa vida, meus filhos é que se viram, dão conta, essa é a obrigação deles. É um modo de pensar, tá certo. Só que eu tenho uma filha de 22, um filho de 18, e eles não são capazes de arcar com nada disso. E os seus? Então, como é que funciona o trabalho? Vou fazer aqui um gráfico bem simples de dinheiro pelo tempo. E aí as pessoas têm
4 grandes desafios na vida. O primeiro é o custo de vida, que segue uma curva mais ou menos assim. Ela vai subindo, durante muito tempo ela adquire patrimônio, educar os filhos, atinge um topo e depois cai um pouquinho, mas não cai tudo não. E o segundo desafio é a renda. A gente tem que fazer a renda passar por cima do custo durante a maior parte da vida, porque lá na frente quase todo mundo, 99% vai ter uma perda de renda aqui, né? E o custo de vida demora mais a cair. Então, isso acontece mais ou menos aos 65 anos de idade. Durante muito tempo, as pessoas têm superávit, elas conseguem ter um positivo aqui ao longo da vida. E isso, se souberem, se aplicarem técnicas, né, de controlar essa diferença aqui entre custo e renda. Porque lá na frente é esperado ter um negativo aqui. Qual que é a única coisa que pode salvar a vida aqui nesse período? É fazer uma reserva financeira, uma reserva de patrimônio ou equilíbrio entre as duas coisas para poder ter uma vida financeira mais tranquila aqui. Isso aqui é o seguinte, é equilibrar o presente, que é o consumo, e o futuro, que é a reserva. Então, uma história que eu gosto muito é nos primórdios da ciência econômica, um estudioso, Davi Ricardo, que ele observou comunidades plantando trigo na Europa, e sobretudo trigo, né? O milho é um cereal das Américas, a América não tinha sido descoberta ainda, então basicamente era o trigo. E observou o seguinte, que as pessoas plantavam trigo, mas elas tinham que guardar uma quantidade de grãos para próximo plantio. Então elas tinham uma colheita. E se elas comessem demais, guardava de menos. E se elas guardassem muito, elas comiam de menos. Então elas tinham que decidir, e não era uma decisão de tantas pessoas assim, mas tinham que decidir quanto gastar e quanto guardar. E aqui é o mesmo convite eu faço para você pensar no dia a dia e também na reserva. Enfim, quem que é o cara que coloca dinheiro no dia a dia e coloca dinheiro no futuro? Esse cara é você que está aqui, saudável e produtivo. Mas esse cara, durante muitos anos, ele está sujeito a alguns riscos. E esses é o quarto desafio, que é um desafio meio escondido. Esse cara está sujeito a invalidez, que é desemprego para o resto da vida, está sujeito a doença grave e está sujeito à morte precoce, que é um impacto gravíssimo, principalmente se tiver dependentes econômicos. Então aqui o que eu quero pensar é o seguinte, se você já conheceu alguém que passou por invalidez, doença ou morte prematura, então me responde para você mesmo, né? O que aconteceria se houvesse alguma coisa tirando a sua vida, a sua saúde ou a sua capacidade de trabalho? E se isso fizesse você deixar de ser fonte de renda e passasse a ser fonte puramente de despesas? Quem que ia pagar essa conta? Olha só, a renda cai e o custo sobe. Então o negativo acontece muitos anos antes e esse negativo ou vai ser pago pela reserva ou vai ser pago por alguém da família. Então o meu trabalho é te ajudar a viver essa diferença aqui com uma boa gestão, uma pasta de trabalho totalmente automatizada, desenvolvida após anos. Meu trabalho também tem a ver com te orientar sobre a formação de uma reserva e uma parte muito importante é colocar dinheiro no seu bolso caso aconteça um desses 3 riscos aqui, de forma que seu patrimônio e a sua qualidade de vida se preservem. Então, responde para você mesmo aí. Esse assunto
esses 3 assuntos, né, são importantes para você? Quais são os próximos passos? Então, primeira coisa, você vai receber um link nesse seu e-mail de cadastro aí, que vai ter um formulário com algumas perguntas, que são dados confidenciais, pode responder, porque a nossa equipe vai elaborar um projeto personalizado, ou seja, sob medida, alguma coisa que seja pensada para você. Nenhum dos meus clientes tem algum tipo tem um projeto igual, né? Todos sob medida. Nós vamos marcar uma segunda videoconferência e vou te apresentar esse projeto com números. Vai ser uma conversa cheia com muito mais números do que conceitos, né? E aí, de acordo com esses números, você vai me dizer se o que eu vou apresentar é importante e também se é urgente. Se for importante e urgente, você toma uma decisão e a gente vai iniciar um relacionamento próximo, individual, e vou passar a te acompanhar. Você vai ser uma daquelas 700 famílias, né? Vai ter 701. Tá? Então esses são os próximos passos. Vou deixar aqui uma frase para concluir, que eu gosto demais, que a vida é um intervalo finito e de duração indefinida. Eduardo Gianetti da Fonseca, economista e um filósofo, escreveu um livro que foi prêmio Jabuti, que é o Valor do Amanhã. Então fica a dica de um livro e uma frase para reflexão. Muito obrigado e até a próxima.